E se eu te dissesse que a maioria das pessoas que fala sobre liberdade financeira nunca chegou lá? Liberdade financeira virou um sonho bonito, mas baseado numa realidade que quase ninguém vive. E talvez o mais perigoso seja isso. Você pode estar seguindo o caminho certo, com a estratégia errada. Porque a promessa é sedutora. Viver de renda, parar de trabalhar cedo, deixar o dinheiro trabalhar por você. Parece liberdade, parece inteligência, parece o destino final. Mas quase ninguém te mostra o que existe por trás disso. Para viver com R$ 5.000 por mês, sem trabalhar, você precisa de algo próximo de R$ 2 milhões investidos. 2 milhões? Agora pensa com calma. Quantas pessoas você conhece que chegaram nisso? E mais importante, quantas chegaram nisso apenas investindo pequenas quantias todo mês? Existe uma ilusão silenciosa sendo vendida. A ideia de que disciplina sozinha resolve, de que basta investir um pouco todo mês. E o tempo vai fazer o resto, mas o tempo não multiplica o que quase não existe. E é aqui que entra o mecanismo psicológico que te prende. Quando você investe pouco, você sente progresso. Você sente que está fazendo certo, que está evoluindo. Mas essa sensação não significa transformação real. É só uma recompensa emocional. Enquanto isso, o problema principal continua intacto: a sua renda. Porque existe uma verdade simples e desconfortável. Você não fica rico investindo pouco. Você só organiza a escassez. E isso cria um ciclo invisível. Você trabalha, ganha pouco, consome o básico, sobra pouco, investe pouco. E o resultado quase não muda. Então você tenta compensar. Trabalha mais, se cobra mais, tenta ser mais disciplinado. Mas o resultado continua travado. Porque o problema não está no esforço, está na estrutura. Você foi ensinado a começar pelo investimento, quando, na verdade, o jogo começa muito antes disso. E aqui está a parte que mais incomoda. Liberdade financeira não é sobre investir. É sobre quanto dinheiro você consegue gerar. Investimento não cria liberdade do zero. Ele só sustenta depois que você constrói. Se você ganha pouco, o máximo que o investimento vai fazer é crescer pouco. E isso não é uma opinião, é matemática. É por isso que tanta gente faz tudo certo e mesmo assim não sai do lugar. Porque está tentando acelerar, sem ter combustível suficiente. O caminho real é outro. Primeiro, você aumenta a sua renda. E isso não acontece por sorte. Acontece por estratégia, por habilidade, por posicionamento, por decisões que aumentam o valor do que você faz. Depois disso, vem o investimento. Mas agora com volume, agora com impacto, agora com capacidade real de mudar sua vida. E só depois disso, faz sentido falar em liberdade. Porque liberdade não é o começo, é a consequência. O problema é que inverter essa ordem gera uma frustração silenciosa. Você passa anos tentando, se dedicando, acreditando que está perto, mas na prática, nunca chega. E com o tempo, começa a pensar que o erro é seu, que você não fez o suficiente, quando na verdade, você só começou do lugar errado. Agora responde com sinceridade. Se você continuar exatamente como está hoje, daqui a 5 anos, o quanto sua vida realmente muda? Se essa pergunta te incomoda, é porque você já entendeu. Então continua, porque no próximo capítulo você vai ver o que realmente aumenta sua renda de verdade e porque quase todo mundo está olhando para o lugar errado. Se isso fez sentido para você, não deixa essa percepção morrer aqui. Se inscreve no canal e continua essa sequência. Porque no próximo capítulo você vai entender exatamente o que realmente faz alguém aumentar a renda de verdade e porque a maioria das pessoas passa anos se esforçando, sem nunca sair do lugar. E se você conhece alguém que está preso nesse ciclo, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, o que falta não é mais esforço, é enxergar o jogo certo. Existe uma engrenagem invisível funcionando na sua cabeça, enquanto você acha que está avançando. Toda vez que você investe um pouco de dinheiro, o seu cérebro te recompensa, não com resultado real, mas com sensação de progresso. Você olha o aplicativo, vê aquele valor aplicado e pensa, agora vai. Isso ativa a dopamina, a mesma lógica de marcar um cheque numa tarefa, de completar uma meta pequena, de sentir que está no controle. E esse é o ponto mais perigoso, porque o seu cérebro não sabe diferenciar progresso real de progresso simbólico. Ele só sente. E quando você sente que está avançando, você para de questionar se aquilo realmente funciona. Enquanto isso, a matemática continua fria. Se o valor investido é pequeno, o crescimento também será pequeno. Não importa o tempo, não importa a disciplina. O efeito continua limitado,
Mas o cérebro não reage à matemática, ele reage à narrativa, e a narrativa é confortável. Se eu continuar assim, uma hora dá certo. Só que essa uma hora quase nunca chega. Porque existe outro fator psicológico escondido: o parcelamento da frustração. Você não percebe que não está funcionando, porque o resultado ruim não vem de uma vez. Ele vem diluído, mês após mês, ano após ano. E isso te mantém preso, sem dor suficiente para parar, sem resultado suficiente para sair. É um limbo financeiro, onde você não quebra, mas também não cresce. E no meio disso tudo, você continua fazendo exatamente a mesma coisa. Porque parece certo, porque todo mundo diz que é certo. Porque emocionalmente faz sentido, mas racionalmente não fecha. E é por isso que tanta gente passa anos investindo, sem nunca chegar perto da liberdade financeira. Não por falta de esforço, mas porque o cérebro foi enganado pela sensação, enquanto a realidade continuava travada. Existe um padrão silencioso que se repete na vida da maioria das pessoas, e o problema é que, de dentro dele, tudo parece normal. Você começa trabalhando, acorda cedo, cumpre horário, faz o que precisa ser feito. No fim do mês, recebe. E aí vem a primeira trava invisível. O valor não cresce na mesma velocidade que o esforço. Mesmo quando você melhora, o ganho continua limitado. Então, você faz o que é esperado, paga as contas, resolve o básico e tenta manter a vida funcionando. Sobra pouco. E esse pouco vira investimento. Você aplica, sente que está fazendo o certo, que está construindo alguma coisa, mas o impacto é quase imperceptível. O tempo passa e o ciclo recomeça. Trabalha, ganha pouco. Consome, sobra pouco, investe pouco. Resultado quase zero. De novo, e de novo, e de novo. E o mais perigoso disso tudo é que esse ciclo não parece um problema. Ele parece responsabilidade, parece disciplina, parece maturidade financeira. Mas, na prática, ele te mantém exatamente no mesmo lugar, porque ele é fechado. Nada dentro dele muda o jogo. Você só gira, e quanto mais tempo você passa dentro desse padrão, mais difícil fica sair, porque sua vida se ajusta a ele, seus custos se ajustam, sua mentalidade se ajusta, suas decisões começam a proteger esse ciclo, sem você perceber. E aí vem a sensação mais comum de todas: eu estou fazendo tudo certo, mas não saio do lugar. E está mesmo. Dentro desse sistema, você está fazendo tudo certo. O problema é que esse sistema não foi feito para te levar para a liberdade, foi feito para te manter funcionando. E enquanto você não quebra esse ciclo, nada muda de verdade. Você só continua andando em uma esteira que não sai do lugar. Agora vem a parte que quase ninguém gosta de encarar, porque ela desmonta uma crença que parece certa, mas que está travando a vida de muita gente. Você não vai conquistar liberdade financeira só investindo. Pausa. Isso vai contra tudo o que você escutou até hoje. Mas pensa comigo com calma. Se investir fosse o principal caminho, todo mundo que investe há anos já estaria livre. E não está. Então, o problema não é falta de acesso, não é falta de informação, é falta de lógica. Porque existe uma diferença brutal entre duas coisas: investir dinheiro e ter dinheiro relevante para investir. A maioria das pessoas está presa na primeira, aplicando pequenos valores, esperando grandes resultados, confiando no tempo como solução. Mas o tempo não resolve volume baixo, ele só amplia o que já existe. Se é pouco, continua pouco por muito tempo. E é aqui que a ilusão quebra de vez. Investimento não cria liberdade do zero, ele potencializa o que já foi construído. Se não existe base, não existe multiplicação que resolva. Agora olha o que acontece na prática. A pessoa trabalha mais, se esforça mais, tenta economizar mais, mas no final do mês, o número ainda é limitado. E aí ela tenta compensar isso investindo melhor, procurando a melhor taxa, o melhor ativo, o melhor momento. Só que isso é ajuste fino, em um problema estrutural. É como tentar acelerar um carro, sem aumentar o combustível. Você pode até melhorar a eficiência, mas não muda a distância final. E aqui está o ponto central que muda tudo. Liberdade financeira não é sobre investir. É sobre capacidade de gerar renda, porque é isso que define o tamanho do jogo que você joga. Quem ganha pouco, joga um jogo pequeno. Quem ganha muito, tem margem, velocidade e opção. E isso muda completamente o resultado ao longo do tempo. Só que essa verdade incomoda, porque ela tira o conforto da ideia de que basta fazer certinho. Ela exige mudança real, exige sair do automático,
exige encarar que o problema não está na falta de investimento, está no tamanho da sua geração de dinheiro hoje. E enquanto isso não muda, todo o resto vira detalhe. Você pode continuar tentando otimizar, ajustar, melhorar, mas, no fundo, vai continuar travado, porque esforço sem direção não constrói liberdade, só constrói cansaço. Se o problema não está no investimento, então a solução também não começa nele. E é aqui que quase todo mundo erra, não por falta de esforço, mas por seguir a ordem errada, porque liberdade financeira não é um ponto de partida, é uma construção. E toda construção precisa de base. A primeira base é simples, mas ignorada: aumentar a sua capacidade de gerar renda. Não é trabalhar mais horas, é aumentar o valor do que você faz. É sair de um jogo onde o seu tempo é limitado para um jogo onde o seu resultado escala. Isso pode vir de habilidade, algo que o mercado paga melhor. Pode vir de posicionamento. Fazer a mesma coisa, mas de forma mais estratégica. Pode vir de decisão, mudar de ambiente, de área, de modelo. Mas uma coisa é certa: sem aumentar a entrada de dinheiro, nada muda de verdade. Quando isso começa a acontecer, o jogo vira. Porque agora sobra mais. E esse mais não é simbólico. Ele começa a ter impacto. Aí sim, entra o investimento. Mas agora com volume, agora com força, agora com capacidade real de multiplicação. Porque investimento funciona muito bem quando existe matéria-prima suficiente. E essa matéria-prima é renda. Sem isso, ele só gira pequeno. Com isso, ele acelera. E é só depois dessas duas etapas que a liberdade começa a fazer sentido. Porque agora existe estrutura, existe patrimônio, existe fluxo e, principalmente, existe escolha. E aqui está o ponto que muda tudo. Não é sobre parar de trabalhar, é sobre não depender mais do trabalho para sobreviver. Isso é liberdade. O problema é que inverter essa ordem cria um efeito silencioso. Você tenta começar pelo fim, investe antes de ter base, espera resultado antes de ter volume, e isso gera frustração. Anos passam, o esforço existe, mas a vida não muda. E aí vem o pensamento mais perigoso de todos: isso não funciona para mim. Quando, na verdade, você só começou do lugar errado. Agora imagina outro cenário. Você foca primeiro em aumentar sua renda. Dobra, triplica, expande. Depois começa a investir com consistência e volume. E mantém isso por alguns anos. O resultado não é imediato, mas ele é inevitável, porque agora existe lógica, existe sequência, existe construção real. E é isso que quase ninguém mostra: que liberdade financeira não é um truque, não é um atalho, é uma consequência direta de fazer as coisas na ordem certa. Primeiro, você gera. Depois, você multiplica. E só então, você escolhe. No final das contas, liberdade financeira nunca foi sobre investimento. Foi sobre construção, sobre entender que não existe atalho quando a base ainda não existe. Você pode continuar acreditando que pequenos aportes, sozinhos, vão mudar sua vida. Ou pode encarar a realidade: sem renda forte, não existe liberdade. Porque investimento não cria dinheiro do nada. Ele só multiplica o que já foi construído. E se a base é pequena, o resultado também será. A grande virada acontece quando você entende a ordem. Primeiro, você aprende a gerar mais. Depois, você usa isso com inteligência. E só então, o tempo começa a trabalhar a seu favor. Antes disso, o tempo só passa. E talvez essa seja a reflexão mais importante de todas. Não é sobre quanto você investe hoje. É sobre quem você está se tornando para conseguir investir de verdade amanhã. Porque, no fim, liberdade financeira não é um destino que você alcança. É um resultado inevitável de quem aprende a jogar o jogo certo. Não adianta plantar uma árvore, esperando sombra no dia seguinte.